Vamos à nossa próxima conferência, a ressurreição. Então, quando nós falamos sobre ressurreição, isso significa voltar à vida. Para voltar à vida, é necessário que esteja morto. Na conferência A Consumação da História Humana, nós estudamos lá em 1 Tessalonicenses 4,16, que diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, em Mateus 27:52, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos foram ressuscitados. Será que os corpos físicos de todos os santos que foram enterrados e decompostos pode voltar novamente ao estado original de vida na carne? Então, será que esses eventos realmente podem acontecer? Será que uma pessoa que já morreu pode voltar na carne? Então, se assim, não pode satisfazer a razão das pessoas de hoje. Será que esse homem moderno de hoje, que está vivendo em outra época, aceita isso assim, literalmente? Por isso nós temos hoje muito caos na vida de fé. Então nós precisamos resolver essa questão. E para resolver essa questão, nós vamos estudar a ressurreição. Na seção 1, analisando a ressurreição. Então, quando nós já falamos, ressurreição é voltar à vida. Mas uma certa vez que nós morremos, como podemos voltar à vida? Então, para nós entender sobre ressurreição, temos que estudar, entender e estudar aqui os conceitos bíblicos de vida e morte. Então, essa ressurreição que está falando em Tessalonicenses, é uma ressurreição recitada de forma literal ou é simbólica? Vamos entender algum ponto aqui da história humana. Então, se algum ponto a pessoa perdeu a sua vida, como pode voltar novamente? Vamos entender os conceitos bíblicos de vida e morte. E eu quero pegar, então, agora um exemplo. Uma certa vez, Jesus está com o seu discípulo, e o discípulo fala para Jesus, Lucas 9,60, Mestre, deixa o enterro do meu pai. E Jesus então responde e disse para o discípulo, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Eu tenho certeza que nesse momento o discípulo fez uma confusão na sua cabeça, mas como será um morto pode enterrar outro? Aqui nós podemos perceber que Jesus está tendo dois conceitos de vida e morte. Há um defunto, um cadáver precisa ser enterrado, está morto, mas uma morte física, ou seja, as funções fisiológicas parou de funcionar. Gênesis 2,17, mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Ou seja, Adão e Eva, Deus advertiu, Deus falou, no livro de Gênesis, mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dele comer, certamente morrerá. Mas Adão e Eva não morreram no dia em que comeu. Fisicamente, não. Então, essa morte foi espiritual. E quando Nicodemos fala para Jesus o que deveria fazer para entrar no reino de Deus, Jesus disse que tinha que nascer de novo. Entende? Então, aqui tem toda a sociedade humana que nasceu da queda, do pecado de Adão e Eva, estão morta espiritualmente. Então, veja que esse está morto fisicamente, mas esse que vai enterrar também está morto espiritualmente. Esse é o sentido do morto, enterrar o morto. Primeiro conceito de vida e morte, a vida física, manter as funções fisiológicas funcionando, morte física, parar as funções fisiológicas. Morte espiritual foi a morte causada pela queda. A vida espiritual é o estado da pessoa estar ativamente sob o domínio do amor de Deus. Mas a morte espiritual é o estado em que uma pessoa se encontra sob o domínio de Satanás, separado do amor de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
Então, o ser humano que tem corpo físico e corpo espiritual, vida física e vida espiritual, morte física e morte espiritual. Então, o homem espiritual pode ter vida quando ele está no domínio do amor de Deus, mas pode ter morte espiritual quando ele sai do domínio do amor de Deus. Na nossa segunda conferência, a queda humana, lá diz que o pecado é a violação da lei celeste quando se estabelece uma ação de dar e receber com Satanás e realiza o seu propósito satânico, que traz morte espiritual. Apocalipse 3:1, és considerado vivo, mas estás morto. Como assim? Pode estar vivo fisicamente, mas devido ao pecado, à sua conduta pecaminosa, está morto espiritualmente. João 11:25, aquele que crer em mim, ainda que estejas morto, viverá. Como assim? Mesmo a pessoa morrendo fisicamente, mas ela levou uma vida centrada em Deus, em Jesus, acreditando, viverá espiritualmente, no plano espiritual. João 11:26, todo aquele que vive e crer em mim jamais morrerá. Então, todas as pessoas que durante a sua vida física acreditam e seguem a Jesus, a Deus, a sua palavra, jamais morrerá espiritualmente. Lucas 17:33, todo aquele que procurar salvar sua vida perderá. Todo aquele que procura os desejos da vida física, da carne, perde a vida espiritual. Mas todo aquele que rejeita a carne, os desejos, a luxúria, o pecado, ganha a vida espiritual. A morte, então, causada pela queda de Adão e Eva. Então, qual foi a morte causada pelo pecado de Adão e Eva? Ali no dia em que eles cometeram um pecado lá no jardim do Éden. Então nós sabemos que Deus criou o homem com corpo físico e com corpo espiritual. De acordo com Gênesis 12:7, o pó vai voltar à terra. Então a carne volta para a terra. E o espírito vai então para o mundo espiritual viver eternamente, lá no vasto mundo espiritual. Então, quando envelhece, não tem mais como continuar no corpo físico. Porque nós sabemos que o nosso corpo físico ele é uma roupagem que o corpo espiritual está usando, vestindo. Um dia vai remover. Adão viveu 930 anos. Então a morte causada pela queda não foi a morte física, e sim a morte espiritual. Porque se o homem fosse criado para viver para sempre aqui na terra, Deus não precisaria criar o mundo espiritual. Então o mundo espiritual não surgiu pela queda, sim, faz parte desde o início da criação original de Deus. Então quando nós analisamos, nosso homem tem que ir para o mundo espiritual depois da nossa morte, da nossa carne. A carne tem limite de tempo e espaço. Então no corpo físico está limitado essa expressão desse amor. Mas o homem espiritual, no mundo espiritual, foi criado para viver eternamente no belo mundo espiritual. O homem decaído na terra se tornou ignorante com relação ao mundo espiritual. E por isso, o homem decaído são fortemente apegados à vida física. Mas imagina você, uma lagarta, ela leva a sua vida aqui roendo folhas, no solo de lagarta. Se ela vivesse apegada à vida de lagarta, ela nunca ia se tornar uma bela borboleta e desfrutar as fragrâncias das flores. Imagina que o homem decaído está apegado à vida física e tem medo da morte, porque desconhece. Ele acha que a morte corta a relação definitiva com os seus entes queridos, mas se ele soubesse que morreria, se tornaria um belo espírito, que vai estar livre e feliz no mundo espiritual, entraria no reino dos céus. Se não tivesse acontecido,
as pessoas da terra comunicavam livremente com o mundo espiritual. Não seria cortar definitivamente sua ligação com as pessoas aqui na terra. Gênesis 2,17, Deus deu mandamento. Quando Deus deu mandamento para o homem, Adão e Eva, não morreram fisicamente, porque tiveram os filhos e continuaram multiplicando e enchendo a terra, produziu essa sociedade humana corrupta. Então a morte causada pela queda foi sair do domínio de Deus para o domínio de Satanás. Não foi a inspiração da vida física. Então Adão e Eva perdeu o contato com Deus, perdeu o amor de Deus e passou a ter uma vida fora do amor de Deus, perdeu a verdadeira tradição original, a linhagem, como está em 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morreram em Adão, então todos acabaram morrendo, perdendo a vida espiritual. Todo ser humano que nasceram descendente dessa queda, dessa morte espiritual. Alguns versículos que comprovam a morte causada pela queda, a morte espiritual. João 3,14. Quem não ama permanece na morte. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Romanos 8,6. Inclinando para a carne, morte, mas inclinando para o espírito, vida e paz. Então a morte causada pela queda foi a morte espiritual. Um exemplo do filho pródigo. Analisando o filho pródigo, ele pediu ao pai para vender todas as coisas e dar a sua parte. Ele foi, quando ele voltou, o irmão reclamou. Porque depois que ele fez tudo isso, o Senhor aceita ele. E ainda dá uma festa. E o pai disse, porque este meu filho estava morto e reviveu. Então veja que esse filho estava morto espiritualmente, porque estava no pecado, na corrupção. E agora reviveu, porque tinha sido perdido e foi achado. Então o significado da ressurreição. Qual o verdadeiro significado da ressurreição? Então, quando nós analisamos a morte causada pela queda, até hoje interpretaram que foi a morte física. Mas, quando o pó volta para a terra, morre fisicamente e volta para a terra, não tem como recompor essa carne nos ossos e levantar dos seus túmulos e sair andando. Então, o corpo humano, uma vez tornado pó, não pode ser ressuscitado ao seu estado original. Não será necessário ao homem espiritual tomar de novo sua carne, já que há um vasto mundo espiritual para onde ele deve ir e lá viver para sempre. Então, se tem um vasto mundo espiritual, para que esse espírito vai querer voltar de novo para a terra? Então, a morte causada pela queda foi sair do domínio do amor de Deus e cair no domínio de Satanás, separado do amor de Deus. Então, a ressurreição é sair do domínio de Satanás e voltar para o seio do amor de Deus. Isto é a ressurreição. Vamos analisar o fenômeno que ocorre no processo da restauração do homem. Quando esse fenômeno que muda o domínio de Satanás para o domínio de Deus. Quando nós arrependemos de nossos pecados, fazendo-nos cada vez melhor, dia a dia, estamos nos aproximando da ressurreição. Então, quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, dia a dia, nós estamos aproximando desta ressurreição. O homem decaído se torna decaído. Então, o que significa esta ressurreição? Quer sair do domínio de Satanás, através da crença e prática das palavras de Jesus, voltando ao seio do amor de Deus. Sai do seio de Satanás e volta para o seio do amor de Deus. Por isso que Jesus fala, quem ouve minhas palavras e crer naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o verdadeiro sentido da ressurreição é sair desse domínio falso
do falso amor satânico e voltar para o domínio do verdadeiro amor de Deus. Assim como todos morreram em Adão aqui, todos podem ser vivificados aqui em Cristo Jesus. Este é o verdadeiro fenômeno que a ressurreição vai provocar em nós. Então, a ressurreição é voltar à linhagem celeste, através de Cristo saindo da morte causada pela linhagem satânica originada com a queda. Vamos analisar textos bíblicos que confirmam a ressurreição espiritual. Eclesiásticos 12:7. E o pó volta à terra para o que se torna o que era, e o espírito volta para Deus o que o deu. Ressurreição espiritual e não física. Abriram-se os sepulcros e os corpos de muitos santos que dormiam foram ressuscitados. Mateus 27:52. O que significa o sepulcro? É aquela região do mundo espiritual de espírito de forma, aqueles da era do Velho Testamento. Mateus 17:3. E transfigurou diante dele, o seu rosto resplandeceu como o sol, nas suas vestes tornaram-se brancos como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias e falavam com ele. Então Moisés e Elias aparecem para Jesus como? Espírito, ressurreição espiritual. João 20:19. E estando as portas fechadas, onde os discípulos se tinham ajuntado, Jesus apareceu, pois, no meio deles. As portas estavam fechadas, por onde Jesus entrou? Então ele apareceu ali espiritualmente, ressurreição espiritual. Lucas 24, do 14 ao 31. Estando 2 discípulos a caminho de Emaús, Jesus lhe aproximou e ia com eles. E eles disseram, fica conosco. E aconteceu que, estando com eles, à mesa, tomando o pão, e abençoou, e partiu-o, e lhes deu. E abriu-se os seus olhos. Então veja, estava com os olhos fechados, não viu isso fisicamente. Então, quando Jesus está na transfiguração orando, e Moisés e Elias aparecem para ele, falando com ele, Jesus tem 5 sentidos espirituais abertos. Jesus tem os 5 sentidos espirituais abertos e de repente Jesus vê e conversa com Moisés e Elias. Moisés e Elias estão ali espiritualmente. Então essa ressurreição, ela é espiritual. Como que a ressurreição muda o homem? Como a ressurreição pode mudar a vida de uma pessoa? Analisemos. O homem tem corpo físico e corpo espiritual. Caiu com a queda, morreu espiritualmente, adquirindo o pecado tanto no corpo físico como no corpo espiritual, se tornando o homem pecador. Então, no corpo físico de Adão, no dia que Adão pecou, teve alguma mudança no corpo físico? Não. As pessoas vão na sociedade e cometem pecado, tem alguma mudança no corpo físico? Não. Então, isso reflete no espírito. Por isso, aqui em Marcos 14:44, Jesus foi orar lá no Monte da Transfiguração com seus discípulos. E Judas Iscariote vende Jesus. E ele vai com o soldado para prender. Mas, fisicamente, todos igual. Então, porque todos é igual, Judas vai falar para o soldado, aquele que eu beijar, esse prendei, com segurança. Então, tinha que mostrar quem era Jesus, porque fisicamente, igual. A diferença, ela é no espírito. Por isso, Jesus, junto com seus discípulos, igual. Externamente não tem diferença. Então, a diferença de Jesus em relação aos seus discípulos é espiritual. Jesus é um homem que cumpriu a finalidade da criação. Por isso, Jesus reflete raios de luz, enquanto os discípulos só refletem essa luz. Então, é a diferença espiritual. Como a ressurreição muda um homem? Analisemos. Uma pessoa
aqui na terra, comete pecado, o espírito também reflete esse pecado. Mas quando ela passa a aceitar Jesus através do conhecimento da palavra, e ela tem uma mudança, fisicamente continua igual. A diferença é espiritual, através de conhecer Jesus e sua palavra. Então, a ressurreição, quando nós pensamos, depois da queda, toda a humanidade passou a ter pecado, se tornando moradia de Satanás. Mas ao conhecer, ao encontrar com o Messias, ao aceitar o Messias, ouvir as palavras do Messias, as pessoas recebem essa ressurreição, saindo do domínio de Satanás para o domínio de Deus, se tornando templo de Deus. Mas isso é espiritual. É claro que quando uma pessoa ela passa a praticar a palavra, conhecer a palavra, praticar a palavra, a conduta dela também no corpo fisicamente muda. Seção 2. A providência da ressurreição. Como se cumpre a providência da ressurreição? É igual à providência da restauração, que é igual à providência da recriação. Então, quando nós pensamos, a ressurreição, ela acontece pelo benefício da idade. Então, quando Deus deu o mandamento para Adão, ele tinha que ultrapassar os 3 estágios: formação, crescimento e aperfeiçoamento, entrando direto no domínio de Deus. Caiu. Depois de Adão, Abraão, 2000 anos. Então, o homem dessa época recebeu ressurreição no nível daquela providência daquela época. As pessoas da época de Moisés, do Velho Testamento, recebendo o benefício dessa época. As pessoas da época de Jesus, saindo de espírito de forma para espírito de vida. Benefício dessa época e dado no Novo Testamento. As pessoas da época do Messias receberão o benefício na época do completo testamento, época do Messias. Então, a ressurreição pelo benefício da idade, da verdade da sua época. 2. A ressurreição, que é a restauração, que é a recriação pela crença e prática da palavra de Deus. Então, uma pessoa que escuta a palavra, tem fé na palavra e pratica a palavra, ela pode ser ressuscitada através da palavra de Deus. E terceiro, a ressurreição somente através da vida física aqui na terra. Como nós analisamos no final da primeira conferência, que nós com o nosso corpo físico, com as nossas ações, fé, oração, jejum, vida correta de bem, praticando tudo isso durante a minha vida, acontece a ressurreição para o meu eu espiritual. 4, a ressurreição através dos 3 estágios ordenados. Quando o homem, cumprindo a sua responsabilidade, mais a força do princípio, através de receber a palavra, passando pelos 3 estágios, formação, espírito de forma, e também passa o estágio de crescimento, o espírito de vida, o paraíso, e chega ao estágio de aperfeiçoamento, o espírito divino, entrando no reino dos céus. Então, a ressurreição também é através dos 3 estágios. Então, operando de acordo com o princípio da criação, dar a palavra, responsabilidade de Deus. Crer na palavra, responsabilidade do homem. Então, através desses 3 estágios ordenados, do período de crescimento, o homem também pode alcançar a sua ressurreição. Deus dá a sua palavra e o homem tem que receber essa palavra, acreditar na palavra e praticar a palavra. Então, da palavra é responsabilidade de Deus, crer na palavra é responsabilidade assim do homem. É porção, 5% do homem, né? A providência da ressurreição para os homens terrenos. A ressurreição para os homens terrenos. Então, vamos analisar. Deus criou Adão, deu mandamento para Adão. Adão tinha que observar o mandamento de não comer do fruto, entrando direto no domínio de Deus, união com Deus, passando os 3 estágios, formação, crescimento e aperfeiçoamento. Mas Adão caiu, voltou ao estado de homem decaído. Então, tem que voltar de volta para Deus. Assim, Adão tem que sair dessa situação de inferno, porque depois que caiu, passou a ser servo do servo. Então, nesse período, depois de Adão, o homem vai trilhar
um curso de 2000 anos ante Abraão. Nesse curso de 2000 anos, saindo dessa situação de inferno, desse estado muito escuro, nesses 2000 anos, o homem fazendo oferta e sacrifício, começa se estabelecendo o fundamento para a providência da ressurreição. Nesses 2000 anos, se estabelece o fundamento para essa providência. O homem sai desse estágio e entra no estágio de formação, essa providência da ressurreição no estágio de formação. Então, nesse estágio de formação, as pessoas começam, então, a receber a lei, e recebendo a lei, essa é a idade na qual a justificação é pelos atos. E nesse estágio de formação vai ser 2000 anos de Abraão até Jesus. E o homem aqui está no mundo espiritual do estágio de espírito de forma. Mas, depois de sair desse estágio de espírito de forma, começa a providência da ressurreição no estágio de crescimento. E é 2000 anos de Jesus até o Senhor do segundo advento. Essa é a idade da justificação pela fé. A fé no Evangelho e fé em Jesus e prática, até o paraíso. Depois começa os 2000 anos, depois do Senhor do segundo advento. Essa é a providência da ressurreição em estado de aperfeiçoamento, a idade da justificação, pela assistência, encontrando o Messias, a nova verdade. Então, assim, o homem pode sair do estágio de espírito de forma para espírito divino até o paraíso, ali na época de Jesus, com Jesus, depois com o Senhor do segundo advento, até entrar no estágio de aperfeiçoamento espírito divino, e assim realizar o reino dos céus. Quando nós pensamos nessa providência da ressurreição, de Adão a Abraão, começou a idade da providência para a formação, para o fundamento da ressurreição. Então, com resultado, tornou-se o período que estabeleceu esse fundamento para a providência da ressurreição. Então, essa providência da ressurreição começou depois de Abraão como pai da fé. Então, o fracasso na porção de responsabilidade, essa providência da ressurreição, ela vai se prolongar. Quando o homem fracassa em cumprir a sua responsabilidade. Então, quando nós analisamos, por causa do fracasso de Adão, essa providência se prolongou até Abraão. Mas, por causa do fracasso acontecido em alguns eventos da história, essa providência vai se prolongar de Abraão até Jesus. Então, foi 2000 anos de Abraão a Jesus. Nesses 2000 anos foi a providência da ressurreição no estágio de formação. Então, alcançar o espírito de forma, através da ressurreição no estágio de formação, pela prática da lei, no solo do homem físico, aqui na terra. Se sai do corpo físico, depois que alcança o nível de espírito de forma, vai para o mundo espiritual no nível de forma. Então, nesse período, a porção de responsabilidade humana era acreditar e praticar na palavra do Velho Testamento, era a idade da justificação pelos atos. Foi esse período de 2000 anos de Abraão até Jesus. Então, todos os homens terrenos desse período podem desfrutar do benefício da idade de acordo com a providência da ressurreição de Deus no estado de formação. Deus deu a palavra do Velho Testamento para que o homem pudesse cumprir a responsabilidade centralizada em Deus. Assim, essa região, o homem pode chegar a esse nível da região do mundo espiritual no estágio de espírito de forma. Mas a providência da ressurreição no estágio de crescimento, que é a idade da justificação pela fé, no Evangelho e crença em Jesus. E esse período foi 2000 anos, de Jesus até o Senhor do segundo advento. Foi a providência da ressurreição pela salvação espiritual. Foi a idade providencial para a ressurreição no estágio de crescimento. Então se sai do corpo físico, depois que alcança o nível de espírito de vida na terra, vai para o paraíso, o mundo espiritual do nível de espírito de vida. Então, essa é a porção da responsabilidade humana em acreditar na palavra do Novo Testamento e ser justificado para chegar até o paraíso através de acreditar pela fé nas palavras do Novo Testamento e em Jesus. Então, alcançar o nível de espírito de vida
através da ressurreição, no estágio de crescimento, pela fé, no Evangelho, no solo do homem físico, vai entrar aqui no estágio de crescimento, espírito de vida, e chegar até o paraíso. E a ressurreição, aqui no estágio de aperfeiçoamento, a providência da ressurreição no estágio de aperfeiçoamento, a partir do seu segundo advento. Depois do seu segundo advento, a ressurreição tanto espiritual como física, o Messias vindo na carne e no espírito, para completar a providência da ressurreição na idade providencial para a ressurreição no estágio de aperfeiçoamento. É quando o homem tem que cumprir a sua porção de responsabilidade em acreditar nas palavras do completo testamento, servir diretamente ao Senhor e ser justificado pela assistência na nova verdade, acreditando no seu segundo advento. Assim o homem pode atingir espírito divino. Então a ressurreição pela idade em cada época, restaurando cada estágio em cada época, e assim alcançando espírito divino. Todas as pessoas terrenas desta idade podem desfrutar do benefício da idade através da providência da ressurreição no estágio de aperfeiçoamento. Então, alcançar o nível de espírito divino através da ressurreição no estágio de aperfeiçoamento, pela fé, servindo ao seu segundo advento e recebendo essa ressurreição perfeitamente, tanto no corpo físico como também no corpo espiritual, realizando assim o reino dos céus. Então, quando nós pensamos no reino dos céus na terra, essa é a região terrena em que o povo do nível de espírito divino habita, depois que vem o Messias. Então, quando o homem é aperfeiçoado, que habita no reino dos céus na terra, ele sai do corpo físico na terra, que viveu o reino dos céus na terra, ele vai para o reino dos céus no mundo espiritual, que é a região do mundo espiritual pertencente aos espíritos divinos, vivendo isso aqui na terra. Então, quando nós pensamos sobre o reino dos céus que Jesus veio realizar há 2000 anos atrás, quando ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, venha nosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Então ele veio realizar o reino dos céus aqui na terra, para depois viver o reino dos céus no mundo espiritual como espírito divino. Então, se as pessoas aceitassem Jesus, ele teria realizado o reino dos céus, tanto na terra como no mundo espiritual. Esta era a finalidade da vinda de Jesus como Messias. Mas com a morte de Jesus na cruz, não realizou o reino dos céus, quando ele teve que tomar o caminho da cruz. Por isso que o reino dos céus ficou vazio. Jesus só pôde chegar, levar as pessoas até o paraíso, como os filhos adotivos, como espírito de vida. Então ninguém completou o espírito divino, não realizou o reino dos céus. Por isso que está escrito em Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, não querendo que alguns se percam. Ao contrário, que todos arrependam-se. Por isso, Jesus não realizou na sua época. Então, na época de Jesus, pela morte de Jesus na cruz, só realizou até o paraíso espírito de vida, não chegou até o reino dos céus. Por isso, Jesus deixou a chave do reino dos céus com Pedro. E disse que tudo que fosse ligado na terra seria ligado no céu. Então, este reino dos céus, primeiro na terra. Então, na época de Jesus, tinha a possibilidade de realizar o reino dos céus. Mas, pela falta e crença das pessoas em Jesus, tem possibilidade que não pode realizar o reino dos céus. Então, Jesus só pôde levar até o paraíso. Então, analisando mais a providência da ressurreição. Adão e Eva, antes da queda, a comunicação era direta com Deus. Por isso, quando caem, com a queda, perdeu a comunicação espiritual. Por isso, ao longo do passar da história, o homem está evoluindo cada vez mais a sua espiritualidade, porque está ressuscitando-se, aproximando de recuperar aquele estado que Adão e Eva tinham antes da queda. Então, quando nós analisamos aqui a comunicação espiritual, mundialmente está sendo restaurado o nível espiritual das pessoas, aquele mesmo nível de Adão e Eva que tinha antes da queda. Então, muitas pessoas, na proporção de suas habilidades espiritual, o exemplo de João Batista. E aí a pessoa, ela começa a
elevar o seu nível espiritual e ela começa a pensar, eu sou o Senhor. Assim como João Batista era confundido com Cristo. Então, quando muitas pessoas elevam, elas não entendem a sua missão e elas começam a pensar que o seu papel é o de Senhor e começam a fazer um papel de falso Cristo. Por isso, a Bíblia nos adverte para o falso Cristo. Então, analisando, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Porque pelo Espírito é dado a palavra da ciência, a outros, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outros, pelo mesmo Espírito, os dons e cura, e a outros, operar de maravilha, e a outros, a profecia, e a outros, dom de discernimento, a outros, a verdade, línguas, interpretações de línguas. Então começa a aparecer muitas pessoas numa época mais elevada, com esses dons. Atos 2 a 17. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões. Então são várias pessoas desenvolvendo vários níveis de dom espiritual. Cada uma deve entender a posição e missão providencial corretamente. Mas o Messias é aquele que vem com a missão mais pública, no mais alto nível, trazendo a nova verdade. E essas vêm para servir ao Messias. E elas têm que fazer o seu melhor, cada um fazer o seu papel. Então, cada um deveria fazer o seu melhor na era de atuação em que está vivendo na época do Messias. Assim como João Batista tinha que se unir com o Messias, fazendo o seu melhor, Caifás e outro. Mas começam os conflitos e confusão. Por que começam os conflitos e confusão? Elas começam a enfrentar os conflitos e confusão, pois cada uma acha que é o melhor. Mas cada um tem um nível diferente para servir nessa época. E elas começam a achar que é o melhor. Então começam os testes e as tentações. Então começa o Golgotá espiritual. Então o nível de aperfeiçoamento, do estado de crescimento, elas vão enfrentar os mesmos testes que Adão e Eva também enfrentaram. Então por isso precisa uma boa discrepância. Então, quando nós analisamos aqui os religiosos que pertenciam ao primeiro grupo, a primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição é aqueles que primeiro cumprem a finalidade da criação. Ela acontece para aqueles que aperfeiçoam como Espírito Divino liquidando o pecado. Então, a primeira ressurreição, a ressurreição que possibilita o cumprimento da finalidade da criação. Pela primeira vez, desde o início da história da providência da restauração de Deus, através da providência do segundo advento. Então, aqueles que encontrar com o Messias, liquidando o pecado original, tornando-se Espírito Divino, aqueles que cooperam com as obras do Messias para fazer a condição de indenização individual, aqueles que acreditarem e servir ao Messias, esse é o primeiro grupo que vai participar da primeira ressurreição. Então, essa providência da ressurreição, aqueles santos e sábios que vieram antes e fracassaram na história, não cumprindo sua responsabilidade, sendo invadido por Satanás, acumulou indenização no passado. Então, quando o Messias vem, isso tem que ser indenizado em uma única geração. As pessoas do passado cooperam com as pessoas aqui na terra para cumprir a responsabilidade. É por isso que a Bíblia fala dos 144 mil. É o número total dos santos que o Senhor do segundo advento deve encontrar e assim estabelecer para restaurar por indenização todos os santos do passado. Então, o número de 144 é o número dos escolhidos. Então, quando nós pensamos o sentido de 144 mil, que está no Apocalipse, a restauração da família de Jacó, no nível familiar, Jacó teve 12 filhos, para restaurar por indenização horizontalmente 12 gerações de Noé até Jacó. No nível nacional da restauração nacional, Moisés estabeleceu 12 tribos. E se nós pegar e multiplicar por 12, 144. No nível mundial, Jesus, 12 discípulos.
144 do nível espiritual. Então, o Senhor do segundo advento também encontra o santo dos últimos dias, assim, concretizando 144, restaurando a providência vertical, espiritual e também fisicamente. A providência da ressurreição para os homens espirituais. Analisando, uma certa pessoa viveu aqui na terra com o seu corpo físico, mas ela não realizou totalmente a sua missão e morreu com a missão inacabada. Então ela se tornou um espírito no mundo espiritual, não pode crescer porque já não tem mais o seu corpo físico. Mas ela precisa de um corpo físico, então esse homem espiritual que não pode crescer, porque a ressurreição se dá também através do eu físico. Então ela não pode ressuscitar sem o homem físico. Então esse homem espiritual, ele coopera com esse homem físico. E quando esse homem físico, ele realiza a vontade de Deus, por exemplo, conhece a palavra e cumpre a vontade de Deus, então, usando esse homem físico, terreno aqui na terra, ele produz o elemento de vitalidade com a sua vida aqui na terra, o espírito dele recebe o benefício, mas esse homem espiritual aqui também recebe esse benefício. Ele recebe o elemento de vitalidade e esse homem espiritual, então, ele cresce junto com o homem terreno. Por isso que está escrito em Judas 1,14, nos últimos dias o Senhor virá com milhares de seus santos. E também essas atividades espirituais como jejum, oração, estudo da palavra. A pessoa aqui na terra, ela tem essa prática, esse espírito recebe esse benefício, estabelece essa base recíproca e ele ajuda essa pessoa a ter cura, revelação, profecia, até acaba tendo um momento de ver espírito. Então, essa inspiração espiritual que derrama sobre a pessoa aqui na terra, através de tais atividades de cooperação entre um homem físico e um homem espiritual, realizando assim a vontade de Deus. Então, os bons homens espirituais, os bons santos, no mundo espiritual, sempre está cooperando com as pessoas aqui na terra. Essa ressurreição dos homens espirituais. Imaginando que Adão cai, ou numa situação no mundo espiritual de inferno. Mas, da época de Abraão, as pessoas do Velho Testamento chegaram a espírito de forma. Mas 2000 anos passou, quando chega na época de Jesus, Jesus está aqui na terra. Então as pessoas do mundo espiritual, daquela idade anterior, eles descem e cooperam com as pessoas aqui na terra, e quando elas aceitam Jesus e sua palavra, esse homem terreno cresce até o nível de espírito de vida, paraíso, mas esse homem dessa região que desceu e cooperou, ele recebe esse benefício, esse elemento de vitalidade, e ele também chega à região do paraíso. Então, Mateus 24, 52, por ocasião da crucificação de Jesus, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Esse sepulcro, essa região, eles desceram e puderam ser ressuscitados até o paraíso. Assim como o espírito de Elias cooperou com João Batista. Então, quando João Batista cumprisse a sua missão, Elias também cumpriria a dele. Então, essa ressurreição através da segunda vinda, no estágio de crescimento. E, em uma época posterior, 2000 anos, de Jesus até a idade do Senhor do Segundo Advento. Quando o Senhor do Segundo Advento vem, as pessoas aqui na terra receberão a cooperação daquelas pessoas da época de Jesus, e elas também descem para a terra e cooperam. E quando as pessoas aqui na terra aceitaram o Senhor do Segundo Advento, acreditaram, seguir e servir, o Senhor do Segundo Advento, através da nova verdade, leva essas pessoas até o estágio de aperfeiçoamento do Espírito Divino. E esses também chegam através de vir aqui cooperar. Esses que cooperou estão aqui, volta aqui e chegam até aqui. Então a ressurreição através da vinda do Senhor do Segundo Advento, levando até o nível de aperfeiçoamento. Ao mesmo tempo, todos recebem o mesmo benefício. Exemplos. Em Mateus 17:3, Elias, Jesus diz que João Batista era Elias, cooperação, mesma missão,
segunda vinda de Elias, né, João Batista. Então a segunda vinda coopera, então santos do paraíso coopera com as pessoas aqui na terra chegando a ter espírito de vida. Então, por ocasião da crucificação de Jesus, e muitos corpos de santo que dormiam foram ressuscitados. Hebreus 11, 39 e 40. Todos estes, embora tivesse boa testemunho pela fé, não receberam o que foi prometido, já que Deus tinha algo de melhor para nós, de forma que Ele sem nos dar, não chegará à perfeição. O homem físico e o homem espiritual tem que ter essa cooperação do homem físico para com o homem espiritual, para chegar ao aperfeiçoamento. Então, o reino dos céus primeiro deve ser realizado aqui na terra para depois no céu. A ressurreição através da segunda vinda dos homens espirituais fora do paraíso. Então, como as pessoas fora do paraíso podem receber ou acontecer essa ressurreição? Então, imagina que uma pessoa de consciência que viveu na terra está no mundo espiritual. Então, ela coopera com a pessoa de consciência aqui na terra. Então, para cumprir esse propósito comum, assim como o religioso também, um bom homem espiritual, então, ele tem mais natureza boa do que má, e ele coopera com o religioso aqui na terra, com a mesma missão, coopera e recebe esse mesmo benefício. Então, precisa estabelecer essa base recíproca, cumprir essa finalidade da providência, da restauração, as pessoas que já estão no mundo espiritual cooperando com as pessoas também que estão aqui na terra. Depois, como maus espíritos podem ser ressuscitados através da segunda vinda. Então, como os maus espíritos também, que estão no mundo espiritual, por isso a Bíblia diz, o Senhor é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca, até aqueles que já estão no mundo espiritual, que foram maus, têm que ser restaurados. Mas como eles podem ser ressuscitados? Nem toda obra de mau espírito causa benefício da ressurreição através da segunda vinda. Somente quando a obra de maus espíritos causa o estabelecimento de condição de indenização para liquidar o pecado do homem terreno. Então, o mau espírito pode causar indenização e punição a um homem terreno. Como resultado, eles podem receber o benefício. Então, os maus espíritos podem provocar uma situação também ao homem terreno. Como a obra de mau espírito torna-se julgamento, o benefício da idade na providência da restauração, subir ao próximo esfera. Então, um antepassado que cometeu pecado individual. Esse antepassado, ele pode dar sofrimento para o homem terreno. Um mau espírito ou antepassado pode descer para o descendente aqui na terra e dar uma condição de indenização. Se essa pessoa aqui na terra suportar de bom grado, estabelecer a condição de indenização, ele entra em uma outra esfera, porque suportou de bom grado. Entra nesse benefício tribal. Esse mau espírito também recebe o mesmo benefício que a pessoa terrena. Se o homem na terra não liquidar o pecado, fazendo condição de indenização suficiente, o homem no mundo espiritual também não pode subir a um outro estágio. Então isso pode ser no nível tribal, racial, nacional, até mundial. A providência da ressurreição para os homens espirituais. Então, o mau homem no mundo espiritual, a obra dele sempre é má. Por isso, esse espírito mau dá influência para uma pessoa aqui na terra, do espírito da pessoa que está aqui na terra. Então, ela pode fazer mal para uma outra pessoa, que talvez é a intenção daquele outro espírito que está lá com a intenção daquela outra pessoa. Então, essa obra mal para o homem aqui na terra. Então, se esse homem aqui na terra recebe de gratidão e suporta de bom grado, os dois recebem esse benefício. E assim acontece a ressurreição para todos, né? Dessa forma. A teoria da reencarnação. Então, quando nós pensamos, né, na teoria da reencarnação, então Elias estava ali na época de Jesus, cooperando com Jesus,
Jesus disse que João Batista era Elias, mas João Batista não era o próprio Elias. Então João Batista tinha a mesma missão, assim também como o Messias e Jesus. Quando nós passamos 9 meses na barriga da mãe e nascemos para a terra, uma vez vindo para a terra, não pode voltar de novo para a barriga da mãe. Da mesma forma como nós deixamos nosso corpo físico e entramos no mundo espiritual, também não podemos mais retornar ao mundo físico. Apenas vir e cooperar com a pessoa. Então isso podemos chamar segunda vinda do homem espiritual. Aquele que está aqui na terra representa ele para cumprir a sua missão. O homem é a encarnação de verdade. É uma criação de Deus. Como criação de Deus, o coração dos pais reflete nos filhos. Deus criou com um padrão de eternidade, com valor. E se fosse reencarnação, então não aumentaria a população das pessoas também aqui na terra. E também, se fosse reencarnação, nunca conseguiria realizar o reino dos céus aqui na terra de Deus. E estaria indo também aí contra a finalidade da criação de Deus. Na seção 3, a unificação das religiões pela ressurreição através da segunda vinda. Na época do Senhor do Segundo Advento, nos dias do Senhor do Segundo Advento, todos os homens do mundo espiritual do paraíso descerão à terra para cooperar com as pessoas aqui na terra. E assim, os cristãos de todas as igrejas que já estão no mundo espiritual, desce para a terra e coopera com as pessoas aqui na terra. Quando elas aceitarem o Messias e cumprir a sua responsabilidade, realiza também para eles, também recebe esse mesmo benefício. Então os espíritos no paraíso cooperam com os santos na terra e guia para dedicar-se para o Senhor do Advento. Assim vai acontecer também a unificação de todas as igrejas e também a unificação de todas as religiões. Então, quando nós pensamos que lá no mundo espiritual, podemos dizer que os cristãos, budistas, judeus, confucionistas, trabalham com as suas religiões aqui na terra, elevando elas também a encontrar com o Messias. Porque em cada religião estão esperando o seu fundador, o verdadeiro homem. Mas esse vem no fundamento de um único Messias. Então, todos trabalham no mundo espiritual com suas religiões, influenciando as pessoas aqui na terra. Então, o Cristo tem a missão de cumprir a finalidade de todas as religiões e unificar, centralizada-se na cultura cristã, realizando o mundo unificado, centralizado em Deus, no fundamento de um único Messias. Todas as demais pessoas que também não são religiosas, mas são pessoas de consciência no mundo espiritual, trabalham com as pessoas de consciência aqui na terra, assim cumprindo a finalidade da providência da salvação para todos os seres humanos. Por quê? Porque o inferno não pode continuar para sempre. O sofrimento dos filhos é o mesmo sofrimento dos pais. Então, por isso que em 2 Pedro 3,9, o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender. Deus quer restaurar todos, salvar todos. Então, na época do Senhor Segundo Advento, o mundo espiritual cooperará com as pessoas aqui na terra para essa ressurreição. E até os espíritos maus levam a pessoa má aqui na terra a encontrar com o Messias, o bom homem espiritual, a boa pessoa aqui na terra, o religioso, o cristão, enfim, todos. Porque a finalidade é realizar o reino dos céus aqui na terra. O inferno não pode continuar para sempre. Esperando que isso possa acontecer, que isso venha a se realizar e estabelecer o reino dos céus aqui na terra, nós agradecemos pela sua atenção. Espere o próximo vídeo. A nossa próxima conferência é a predestinação. Deus abençoe.